Salve, salve, pernetas! Jafanex na área, aqui para mais um vídeo para a gente falar dos nossos resultados, dos nossos palpites do jogo entre São Paulo e Manaus pela Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians, o clássico Choque Rei, e os jogos das 12ª rodada do Paulistão e o jogo da Lusa na Série A2. Então, roda a vinheta! Tamo junto! E aí, galera, agora vamos começar com os meus palpites. Mas antes, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho das notificações para estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos e também das nossas próximas lives. Então, vamos começar com os meus palpites que eu dei de todos os jogos que tiveram nessa semana. O primeiro jogo é da Copa do Brasil, que é entre São Paulo e Manaus. Eu falei que esse jogo ia ser 3-0 para o São Paulo, mas o São Paulo ganhou de 2-0, então eu fiz um ponto. O próximo jogo, o clássico, o Choque Rei, entre Palmeiras e Corinthians. Eu falei que esse jogo ia ser 1-1, mas o Palmeiras acabou ganhando do Corinthians de 2-1, então eu não pontuei neste jogo. Agora a gente vai para as rodadas da 12ª rodada do Paulistão e da rodada da Série A2. O primeiro jogo, São Paulo e Botafogo. Eu falei que esse jogo ia ser 2-1, acertei na cabeça, então eu fiz 3 pontos. Próximo jogo é entre Santos e Água Santa. Eu falei que o jogo ia ser 2-0 para o Santos, mas o Santos ganhou de 3-2. Então eu fiz um ponto, que eu acertei quem venceu. Próximo jogo é entre Red Bull Bragantino e Palmeiras. Eu falei que esse jogo ia ser 2-2, mas foi 1-1, eu fiz mais um ponto. Próximo jogo entre Novo Horizontino e Corinthians. Eu falei que o Corinthians ia ganhar de 3-0, mas o Corinthians acabou ganhando de 1-0, então eu fiz mais um ponto. E o jogo da Série A2 entre Portuguesa e Portuguesa Santista, eu falei que a Lusa ia ganhar de 2-0, mas a Lusa ganhou de 3-1, então eu fiz mais um ponto. Esses foram os meus palpites com os meus resultados. Agora a gente vai ver os palpites dos meus amigos Splinter e Zocrino. É com vocês, rapaziada. Salve, salve, pernetas, Splinter na área, passando rapidinho aí para revisar os meus palpites das partidas no meio de semana de Copa do Brasil e a partida atrasada aí do Campeonato Paulista e também as partidas da 12ª e última rodada do Paulistão. A partida da Copa do Brasil entre São Paulo e Manaus, eu apostei o 0-0 e zerei minha pontuação. O São Paulo venceu por 2-0. O derby paulista, o clássico Palmeiras e Corinthians, apostei vitória amarga do Verdão 1-0, acertei o vencedor, fiz um ponto, porém a partida foi 2-1 para o Palmeiras. O clássico lusitano entre Portuguesa e Portuguesa Santista, apostei aí vitória do Lusa, vitória amarga 1-0, acertei o vencedor, porém a partida foi 3-1 para a Portuguesa. São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto, apostei um empate em 1-1, zerei minha pontuação por conta da vitória do São Paulo aí por 2-1. Santos e Água Santa, apostei também um empate em 1-1, porém o jogo foi 3-2 para o Santos e acabei zerando minha pontuação novamente. O jogo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, apostei vitória do Verdão 1-0, zerei minha pontuação mais uma vez por conta do empate em 1-1. Saiu ótimo para ambos nessa partida aí, com bastante chuva e campo pesado. E a partida entre Novo Horizontino e Corinthians, eu apostei aí na vitória do Corinthians por 2-0 e acertei o vencedor. Fiz um ponto nessa partida, porém o Corinthians venceu o Novo Horizontino por apenas 1-0. Beleza? Esses são os meus palpites. Vamos conferir aí o meu resultado aí na tabelinha no final do vídeo e nos vemos na próxima live, beleza? Um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau. Salve, salve, galera dos pernetas. Vamos aos palpites do Zocrino. Como ele não mandou o vídeo, eu tive que fazer por ele. Vamos lá. Ele falou que o jogo entre São Paulo e Manaus seria 1-1, mas o São Paulo ganhou de 2-0 e errou, então ele não fez ponto.
O jogo entre Palmeiras e Corinthians ele falou que seria 2-0, mas o Palmeiras ganhou de 2-1 e errou, então ele não fez ponto. O jogo entre São Paulo e Botafogo ele falou que seria 1-0 para o São Paulo, ele acertou o vencedor, porque o São Paulo ganhou de 2-1 e fez um ponto. O jogo entre Santos e Água Santa, ele falou que seria 2-0 para o Santos, ele acertou o vencedor, porque o Santos ganhou de 3-2 e fez um ponto. O jogo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, ele falou que seria 1-2 para o Palmeiras, ele errou porque o jogo foi 1-1, então ele não fez ponto. O jogo entre Novo Horizontino e Corinthians, ele falou que seria 0-1 para o Corinthians, ele acertou na cabeça e fez 3 pontos. O jogo da Série A2 entre Portuguesa e Portuguesa Santista, ele falou que seria 3-0 para a Portuguesa, ele acertou o vencedor, porque a Portuguesa ganhou de 3-1 e fez um ponto. Então é isso, pernetas, vamos ver se no próximo vídeo ele deixa de ser preguiçoso e manda o vídeo para eu não ficar usando a minha voz sexy no lugar dele. Beijos galera e fui! Bom galera, agora a gente vai ao resultado dos nossos palpites. Então vamos começar pelo meu, que foi, eu acertei 6 jogos, mais um na cabeça, então eu fiz o total de 7 acertos dos palpites. Então eu fiz o total de 8 pontos. Agora a gente vai pro do Splinter. O Splinter teve o total de 3 acertos. Ele acertou 3 jogos. Sendo assim, ele somou mais 3 pontos. O Zocrinho teve 3 acertos, mais um na cabeça. Então ele teve um total de 4 acertos. Ele fez o total de 6 pontos. Agora vamos à somatória final dos resultados dos palpites, beleza? Então vamos lá. Eu, Japanex, eu estava com um total de 7 pontos. E somando com os acertos que eu tive desses palpites, eu fiz o total de 8 pontos. Então eu estou com o total de 15 pontos agora. O Splinter, ele tinha um total de 7 pontos. Ele acertou mais 3. Com esses 3 acertos, o Splinter foi para um total de 10. O Zocrinho, ele não tinha mandado vídeo na semana passada, então ele não fez ponto, ele estava com um total de 4. Mas como ele acertou 3 jogos, mais um na cabeça, o total de 4, o Zocrinho fez 6 pontos. Então como ele tinha 6, ele foi para o total de 10. Então agora ficou assim, eu em primeiro lugar com 15 pontos e o Zocrinho e o Splinter estão empatados com 10 pontos, beleza? Esses foram o resultado dos palpites dos pernetas dessa semana. Amanhã, lembrando que amanhã tem live pra gente comentar essas rodadas, a rodada do final de semana. E lembrando que já nessa semana já começa as quartas de final do Paulistão. Mas antes de encerrar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal aqui, ativar o sininho das notificações para vocês estarem recebendo os vídeos e as notificações da live quando a gente for fazer. Beleza, gente? Então é isso. Tamo junto, até a próxima e fui! Valeu, rapaziada!